Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar em 2 Crônicas, capítulo 13. Olá, isso mesmo. Um capítulo tenso, né? Bastante. Mostra aquele confronto direto entre Abias, o rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Exato. Já começa falando que tinha guerra entre eles logo que Abias assume. E que guerra! Os números são, assim, de cair o queixo. Abias com 400 mil homens. Jeroboão com o dobro, 800 mil. Uma diferença numérica, nossa. Brutal, né? Parece uma batalha perdida para Judá antes mesmo de começar. Pois é, o cenário está montado para algo assim aparentemente desigual. Mas o interessante é que o foco não é só a batalha em si, sabe? Tem o discurso do Abias, né? Que vem antes. Isso, o discurso é central. Ele sobe lá no Monte Zemaraim e fala direto para Jeroboão e todo Israel. E ele começa forte, invocando a tal da aliança de Sal. Aquela promessa de Deus a Davi, né? Sobre o reino ser para sempre da linhagem dele. Exatamente. Essa aliança de sal é uma imagem poderosa. O sal conserva, dura, né? Ah, entendi. Simboliza algo permanente, um pacto firme. Isso, inquebrável. E ele usa isso para dizer: a linhagem legítima é a nossa, a de Davi. Jeroboão é que está errado. E ele não para aí. Acusa Jeroboão chamando ele de servo de Salomão. Uma forma de diminuir a legitimidade dele, né? Como se fosse um subordinado que se rebelou. E diz que ele se juntou com homens vadios, filhos de Belial. Essa expressão é forte. O que significa exatamente filhos de Belial? É uma expressão antiga, hebraica, basicamente se refere a homens inúteis, rebeldes, que agem contra a ordem. Nesse caso, a ordem divina representada por Davi e pelo culto em Jerusalém, segundo o autor de Crônicas, claro. Entendi. A acusação então vai além da política, entra pesado na religião. Muito, ele contrasta tudo. Acusa Jeroboão de ter chutado os sacerdotes levitas, os legítimos. E criado um sistema próprio, né? Com sacerdotes que não eram da linhagem certa e aqueles bezerros de ouro. Exato. E aí ele descreve como Judá fazia. Os sacerdotes de Arão, os levitas servindo, os sacrifícios diários, o incenso, os pães da proposição, o candelabro sempre aceso. Quer dizer, ele está dizendo: nós mantemos a aliança, nós seguimos a lei. Vocês, não. É bem isso. O contraste é total. Ordem divina versus, na visão dele, idolatria e desobediência. E o discurso termina com um aviso bem direto. Olha, Deus está com a gente, Ele é nosso líder, não lutem contra o Senhor, porque vocês não vão conseguir. Uma advertência clara. Mas parece que Jeroboão não se abalou muito só com palavras, né? Não mesmo. Ele tinha um plano militar já em andamento, uma emboscada. Isso, um movimento tático. Enquanto Abias discursava, ele mandou tropas darem a volta para atacar por trás. Judá ficou cercada. Pela frente e por trás. Que situação desesperadora. Menos gente e cercados. Exato. Taticamente, era o fim para Judá. E nesse momento de aperto, o que o texto diz? Que o povo de Judá fez o quê? Eles clamaram ao Senhor. É o ponto de virada. E os sacerdotes tocaram as trombetas? E os homens de Judá deram o grito de guerra. E aí acontece o inesperado, segundo a narrativa. Sim, o texto é muito claro. Quando ouviram o grito, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. A vitória vem de Deus. Não foi a estratégia, não foi a força deles. Nada disso. O texto enfatiza: os filhos de Judá prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. A mensagem teológica é essa. A confiança em Deus supera a desvantagem numérica e tática. E as consequências para Israel são terríveis, né? O texto fala em 500 mil baixas. É um número... Absurdo, sim. E Abias ainda persegue Jeroboão e toma cidades importantes. Betel, inclusive. Betel, que era um dos centros do culto que Jeroboão tinha criado. Simbólico. E o relato termina mostrando o declínio de Jeroboão. Diz que ele não recuperou mais o seu poder e que, no fim, o Senhor o feriu e ele morreu. Enquanto isso, Abias se tornou forte, casou com muitas mulheres, teve muitos filhos. É o contraste típico de Crônicas. A fidelidade recompensada com força e prosperidade e a infidelidade levando à ruína,
uma retribuição divina bem direta na visão do autor. Então, recapitulando, a gente viu o cenário da guerra, a diferença de números, o discurso do Abias focado na aliança com Deus, na legitimidade do culto em Judá. Isso, e a batalha em si com a emboscada de Jeroboão e a virada que o texto atribui totalmente à fé e à intervenção de Deus depois do clamor de Judá. Fica claro que a narrativa quer mostrar onde está o verdadeiro poder, né? Sem dúvida. Para quem escreveu Crônicas, o poder não está nos exércitos, está na fidelidade a Deus. A vitória de Abias é a prova disso. Interessante? E tem um detalhezinho no final que eu acho curioso. O texto menciona que mais coisas sobre Abias, os atos e palavras dele, estão registradas nas Crônicas do profeta Ido. Ah, sim. O que isso sugere? Bom, isso lembra a gente que mesmo a Bíblia às vezes se refere a outras fontes da época, outros registros que talvez se perderam. Entendi. Que a história pode ter mais camadas do que a gente vê ali. Exato. E nos faz pensar sobre como as narrativas são construídas, né? Como elas escolhem o que contar para passar uma mensagem específica. Fica aí a reflexão sobre como a fonte da força e da legitimidade é apresentada nesse capítulo e por quê.